verdadeiramente praticar a palavra, porque a prática da palavra, verdadeiramente, ela vai ser vivida lá fora, né? É lá fora. É lá fora onde as pessoas muitas das vezes estão olhando para nós. Estão com os olhos, né? Ela pode não falar, mas ela está olhando, ela está observando. Alguém disse, né, que talvez nós sejamos a única Bíblia que aquela pessoa, mais ou menos assim, que aquela pessoa ao nosso redor vai ler. Que responsabilidade é nossa. O nosso papel, a nossa responsabilidade é passar Cristo por meio da nossa vida. Não é por falar, não é por falar, é por viver. É no viver, porque falar, como diz, né, até papagaio fala. É no viver que as pessoas vão notar a diferença. E não é pelas nossas roupas, não é pelas nossas vestes, não é porque a gente guarda algum dia, não é. É pela prática. A pessoa vai ver diferença, vai ver o que? Mudança, vai ver o que? Cristo em nós. Cristo em nós, em cada situação, em cada circunstância, em cada detalhe. O Senhor quer que nós venhamos colocar em prática a salvação, que nós venhamos desenvolver a salvação. Dentro da palavra de Deus, aqui no Novo Testamento, nós vemos, né, qual é a vontade de Deus, está expressa dentro da palavra de Deus, qual é a vontade de Deus, qual é o desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus para as nossas vidas? Por que é que há uma relutância tão grande? E quando nós batemos de frente com a palavra de Deus, batemos de frente, nós não paramos para pensar que nós estamos fazendo isso, nós estamos batendo de frente contra Deus. De frente contra aquilo que Deus tem falado, Deus tem ministrado, e como Deus é tremendo e poderoso, como Deus é misericordioso, porque o Senhor fala. O Senhor, o amor e a misericórdia dele é tão grande. Nós precisamos escolher acatar a palavra de Deus. Eu não preciso esperar, não posso esperar um dia ter ânimo para praticar a palavra, um dia ter ânimo para ler, para orar, para praticar aquilo que eu já tenho ouvido. E quantas das vezes temos ouvido, e como nós temos ouvido a mesma coisa, é sempre a mesma coisa. E isso é o zelo do Senhor. Eu sempre falo isso. Quando você vem no culto e você ouve uma palavra sobre oração, sobre jejum, sobre meditação na palavra, isso é para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, pôr em ação a sua salvação. É não parar, é crescer, para que no momento certo você possa dar fruto. Como a banana, né? Que eu falei, como o pé de bananeira. Ela teve as fases dela, né? Ela teve os processos dela, né? Nesse processo a gente teve que estar ali molhando, né? E ela enorme, assim, sei lá, maior, muito grande, muito alto o pé de banana. Eu não lembrava que crescia tanto, enorme. E aí, fazendo uma comparação com outros pés lá, que eu tenho um pezinho de acerola, que eu acho que é do meu tamanho, e ele dá fruto, e ele já dá fruto. Então, isso mostra, eu acredito, sabe, o Senhor ministrando ao meu coração, os ministérios, né? Os chamados. Tem um pezinho de figo lá que é pequenininho,
mas ele já deu fruto. Ele já deu fruto. Ele cresceu, né? Ele foi plantado, ele cresceu, ele amadureceu, chegou o momento dele de frutificar. E não importa onde você esteja, não importa qual seja o seu chamado. Não me refiro somente aos 5 ministérios, amém? Porque talvez o Senhor deseje que você, lá onde você está, que você entre na plenitude do seu chamado naquele lugar e passe Cristo, manifeste Cristo naquele ambiente. De alguma forma, manifeste o Senhor. E às vezes a gente fala e ministra sobre isso, né? Sobre a comunhão com Deus. E as pessoas não levam a sério. Não levam a sério sobre a importância. Elas acham que é algo muito fácil, mas é fácil, mas ela não quer fazer. Ela não quer fazer. Ela não quer passar tempo com Deus. É fato que a nossa carne nunca vai querer. Nós precisamos subjugar a nossa carne. Não, quem vai mandar não vai ser a minha carne. Quem vai mandar vai ser o meu espírito. Eu aprendi e eu vou tirar. Eu vou tirar todos os dias um tempo. A disciplina, ela conta muito mais do que quantidade. A disciplina é o estar todos os dias ali na presença de Deus, todos os dias ali na presença do Senhor, querendo aprender, querendo ser ministrado pelo Senhor, querendo que a palavra venha limpar o nosso coração. Talvez a gente espere que a gente acorde num dia, numa bela manhã, e todo o pecado, e toda a impureza, e toda a imundície que há dentro de nós suma. Parece que esse é o desejo do nosso coração. Mas quanto mais nós nos aproximamos, e esse é o desejo de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conseguimos enxergar os nossos erros e as nossas falhas, e muito mais nós conseguimos reconhecer que só a graça, somente a graça dele, somente com o auxílio dele, só o auxílio do Senhor, não há capacidade em nós. E eu falo, e eu sempre repito, é esse ambiente, esse lugar que o Senhor quer que a gente chegue. É nesse ambiente de reconhecer que não há força em nós, não há capacidade em nós, e que nós precisamos do Senhor. Precisamos dele, precisamos de estar ali naquele lugar, precisamos estar sendo ministrados ali por ele. Nunca, jamais a ministração da palavra, sabe, um pregador vai tocar na tua vida como o Espírito Santo toca, como o Espírito Santo pode tocar, como o Espírito Santo pode falar e ministrar, e a igreja não tem desfrutado desse privilégio, porque não tem colocado em prática aquilo que tem ouvido, porque não tem desenvolvido a salvação, não tem. E qual é de que maneira nós temos recebido a palavra de Deus? Ele fala sobre temor e tremor. Temor e tremor. Se nós muitas das vezes temos olhado para a palavra e perdido, né, o temor, perdido a reverência que nós tínhamos, nós precisamos rever os nossos conceitos.
Nós precisamos, como diz 1 Coríntios 11, examinar a nós mesmos. Onde eu tenho errado, onde eu tenho falhado. O nos humilhar diante de Deus não é algo que nós devemos fazer só no culto. Na verdade, o nos humilhar, né, diante do Senhor é lá na presença dEle, lá em casa. É em casa. É em casa que nós devemos criar o hábito de estar ali na presença de Deus, falando com Deus, deixando o Senhor falar, né? Deixando o Senhor ministrar as verdades dele. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós temos escolhido? Ontem o pastor falou, né? Não é a nossa verdade, e eu sempre falo: Deus, traz, Senhor, revela a tua verdade, traz a tua verdade, não a minha verdade, não a nossa verdade, porque nós estabelecemos muitas das vezes dentro de nós, dentro do nosso coração, uma verdade, e nada nem ninguém tira aquela verdade de nós, e não é a verdade da palavra, não é a verdade de Deus, e nós abraçamos como se aquilo fosse a verdade de Deus, e nós não abrimos mão. A condição aqui para que o Senhor opere, tanto o querer quanto o realizar, esse querer e realizar. Pensa, você está ali como esse povo estava. Eles estavam obedecendo, você está obedecendo, você está crescendo, e existe a alegria, o prazer, o desejo, porque o próprio Senhor coloca, porque você está sadio. É como uma pessoa que está doente, né? Quando ela está doente, normalmente ela não quer comer. Ela está doente, ela não quer comer. Às vezes nós nos colocamos diante do Senhor, estamos doentes, não queremos ter comunhão com Ele, porque nós não obedecemos. Nós não escolhemos obedecer, nós não escolhemos andar por fé, nós escolhemos andar por aquilo que nós sentimos. E quando nós sentimos vontade, nós oramos. Quando nós não sentimos, nós não oramos. Quando nós sentimos o desejo de obedecer, nós obedecemos. Quando não, não. Nós não pedimos o auxílio do Espírito Santo para todas as coisas. Peça, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, eu não consigo ler a tua palavra. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo te obedecer nisso ou naquilo. Dê nome para o pecado. O Senhor sabe. E às vezes a gente está tão distante do Senhor, em certo momento da nossa vida a gente fica tão distante de Deus que a gente não consegue nem, abrir a boca e falar para Deus, dar nome ao pecado, falar: Deus, eu tenho pecado nisso, nisso e nisso, eu peço, Senhor, me ajuda. Eu achei tão tremendo isso, porque você obedecendo, você estando sadio, vem a alegria, vem a satisfação, vem o prazer. O próprio Senhor coloca isso dentro do cristão. E Ele vai fazer o quê? Com alegria, seja lá o que for que Ele tiver que fazer, Ele vai cumprir com alegria, vai haver satisfação em cumprir.